Esse é Telapia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal e eu sou professora de Criatividade, Comunicação e Desenvolvimento Humano e outras coisinhas mais. E eu sou Joana Pelerano e eu sou professora de Antropologia e Estudos da Alimentação. Toca a sineta da volta do recreio porque no episódio de hoje nós vamos para a sala de aula homenagear a profissão mais necessária e menos reconhecida, principalmente em forma de salários, que existe no mundo. 15 de outubro, Dia do Professor. E como professoras que somos, com orgulho, calos nas cordas vocais e dores nos pés, turmas que nos fazem sentir no céu ou no inferno, salários em hora-aula e trabalho que não para nunca, porque tudo na vida é material interessante para a sala de aula, a gente colocou nossa squad de profs para contar para a gente o que estão assistindo de filmes e séries que influenciam de alguma forma a sua docência. Legal! E aí a gente começa com a Liliane Ramos, professora de Marketing, Comunicação e Antropologia, que vem com uma dica super divertida e outra bem didática, porque prof é assim, né, gente? Nunca perde a oportunidade de passar um ensinamento com o lúdico e com o mais formal. Primeiro, eu fiquei super feliz com o convite, porque eu acho que participar de um processo de aprendizagem em que a gente vê a pessoa entrando de um jeito, saindo de outro, é das coisas mais lindas da vida, e poder ser chamada de professora é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha trajetória. Então, fico muito feliz mesmo, é um convite que fala muito ao meu coração. Lili, a gente compartilha demais com esse seu sentimento e adoramos que você vai sugerir um documentário de 2014 tão importante e super acessível para todo mundo assistir. Queria deixar uma dica mais cabeçuda de um documentário que foi produzido de forma independente aqui no Brasil, sobre o futuro da educação, de alguma forma, né? Sobre esses caminhos que podem desengessar. Impressionante que tanta coisa evoluindo, sendo revolucionada em seus formatos e, enfim, deixando para trás formas antigas, opressoras e que não fazem mais sentido, e a educação demora tanto, né? Esse projeto de formação, não é à toa que demora tanto, né? Mas esse projeto de formação demora tanto para transformar. E esse documentário que chama Quando Sinto Que Já Sei, está disponível gratuitamente no YouTube, fácil de achar na internet. Eu cheguei nele pelo Tião Rocha, que é o fundador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD, um educador incrível de Minas Gerais. E ele conversa não só com o Tião, mas com muitos educadores de diferentes níveis de educação, né, desde educação infantil até a universidade, pós-graduação, para falar sobre isso, né, sobre falar o que é uma educação realmente transformadora e como é que a gente pode pensar outros futuros a partir do pensamento sobre o jeito que a gente está educando o mundo. Né? Então, fica aí a dica, tá facinho de achar, gratuito e pessoas muito inspiradoras. Gente, esse filme de 2003 que a Liliane vai falar agora é um favorito da minha família. Tem tudo de errado em como ser prof, pode sim inspirar a gente a não seguir as normas, tanto assim é ferro e fogo, mas em matéria de passar 1 hora e meia de distração garantida, é nota 10. Me veio na cabeça uma outra indicação nada erudita e que eu nem sei se eu devia indicar como um exemplo bom ou ruim, mas é também uma lembrança muito afetiva, que é a Escola do Rock. Para quem já viu o filme, também comecinho dos anos 2000, né? Uma lembrança muito cara de juventude, assim, uma grande farsa, né? Não tem nada de edificante no Jack Black, que é o professor que vai dar aula, no fim acaba dando aula de rock para umas crianças de uma escola super tradicional. Mas, apesar de o Jack Black não ser assim exatamente um exemplo de professor, eu acho muito legal, eu me identifico muito com os métodos incomuns, né? Determinada hora do filme, a professora, a diretora da escola pergunta para ele, fala, questiona sobre os métodos dele, e ele inventa que ele é parte do conselho de educação experimental e que ele gosta muito dos métodos incomuns. E eu gosto muito dos métodos incomuns também. Tem arte, tem música, é rock, então é música popular. Eu gosto do processo de educação que faz sentido para as pessoas, conversa com a vida delas, traz elementos do dia a dia, aproxima, né? Então, cria conexão. Então, o filme, né, não sei se é um bom ou mau exemplo, mas é um filme divertido. Fui rever, nem sei se eu devia ter feito isso, porque não sei se envelheceu tão bem,
mas é um filme divertido e que mostra que também é possível aprender, né, com coisas que são legais pra gente. Ai, gente, amo. Bom, e agora a gente vai para Luciana Arantes, professora de inglês, que trouxe para a gente um clássico de quem viveu a juventude nos anos 90. E mais uma série icônica recente, de 2015, que fez todo mundo querer aprender catalão. Que prazer estar aqui para falar desse tema tão maravilhoso, do meu dia, do nosso dia, desses profissionais incríveis que são os professores, as professoras. Prazer e trazer referências incríveis que marcaram muito a minha vida. Mentes Perigosas, com a incrível Michelle Pfeiffer, de 95, esse filme. Nossa, retrata uma mulher saída da marinha que decide lecionar e conversa muito com a minha realidade atual de professora de escola pública, de ensino fundamental, com os desafios que a gente tem todos os dias, com um entorno social muito difícil e essa mulher tentando construir uma relação com esses alunos que inicialmente repeliram a presença dela e no segundo e terceiro momentos ela se conecta com as realidades e entende que é por meio de entender como vivem, o que pensam, suas realidades, ela vai construindo uma relação lindíssima e consegue sim fazer com que o que ela precisa passar, o que ela precisa lecionar seja ouvido e muito mais do que simplesmente matéria, ela ensina sobre a vida e essa relação com eles é lindíssima. Por fim, mas não menos importante, uma série espanhola incrível, Merli, de um professor de filosofia que revoluciona uma sala de ensino médio e bota essa garotada para pensar fora da caixa e é maravilhosa. Agora, quem vai dar a dica é a Aline Darroá, professora de jornalismo e marketing, que fala de um filme bem das antigas. Eu adoro filme com ambiente escolar, professores inspiradores, aquela jornada em que a gente aprende junto, que sai chorando, emocionada, achando que a humanidade tem jeito. Sabe, a vibe Viva Paulo Freire? Eu gosto. Eu lembro desde o clássico Ao Mestre com Carinho, que é um filme de 67 com o icônico Sidney Poitier. Nossa, esse me lembra minha mãe, formada em pedagogia. Tem a música tema emocionante que ganhou até versão brasileira. Mas a Aline tem mais dicas como A Mudança de Hábito 1 e 2, em que a Whoopi Goldberg se fingia de professora e acabava ensinando e aprendendo lá com aqueles meninos da periferia. Aí agora eu vou ter que parar para comentar, porque se você, jovem, Gen Z, não tem ideia do que estamos falando, precisa assistir esses filmes de 1992 e 93 e se educar tanto com a rainha da comédia, Whoopi Goldberg, quanto com a rainha da música, Lauryn Hill, que logo depois lançou um dos melhores álbuns de todos os tempos, que tem um título bem no nosso tema, que é The Miseducation of Lauryn Hill. E agora, então, que a gente educou as crianças, pode continuar aí, Aline. Mas eu quero trazer aqui a minha dica de um filme chamado Escritores da Liberdade, em que a Hilary Swank vive uma professora de classe média, toda idealista, que chega para dar aula numa escola de periferia e leva aquele choque de realidade. Ele é um filme de 2007, inspirado numa história real que se passa no início dos anos 90, mas é impressionante como as questões que ele trata estão mais atuais do que nunca, infelizmente. Porque tem muita tensão racial, xenofobia, guerra de gangues, violência, um ensino focado em valores elitistas e excludentes. E aí a história mostra como é que essa mulher mudou o jeito de ensinar e de avaliar aqueles alunos, permitindo que eles se expressassem e contassem as suas histórias. E o resultado, óbvio, é lindo de ver e pode servir como inspiração para esse momento de tanto conflito e ódio que a gente vive hoje, mostrando que a gente precisa escutar e criar pontes com o que existe de mais humano em cada um de nós. o Jorge da Hora, professor de gastronomia, trouxe uma sugestão de filme de 2006, que não é óbvia sobre docência ou escola, mas que sim é uma grande lição de vida para todo mundo. Conta aí, Jorge.
É um filme que também tem um livro que se chama A Procura da Felicidade, com o Will Smith, que me dá um gás de enfrentar algumas possíveis dificuldades que a vida, seja profissional ou pessoal, ela me coloca, então aquele filme me inspira. E como aconteceu quando a gente pediu sugestões do que assistir para os pais, no nosso episódio de homenagem a eles na 4ª temporada, que é o episódio 6, teve também um filme de 1989 que foi unanimidade entre os professores com quem a gente conversou. Sociedade dos Poetas Mortos. Sociedade dos Poetas Mortos. Sociedade dos Poetas Mortos. Acho que talvez seja um hit de indicações. Com o saudoso Robin Williams. Um professor de literatura que chega numa escola super rígida. E o bonito que eu acho do filme é como ele ensina que a transgressão, o desafio, a autenticidade também são importantes formas de educação, né? Sai da forma, né? A gente tem um sistema educacional ainda tão tradicional, tão quadrado, tão tentando colocar as pessoas em padrões pré-concebidos e ideais de futuro e de coisas que precisam saber pré-concebidas, que eu acho muito bonito no filme, além de ter um carinho, assim, um lugar emocional forte com ele, eu acho muito bonito quando os alunos começam a entender que transgredir também é aprender, né? Transgredir também faz parte do processo de conhecimento. É um filme que eu assisti quando eu iniciei a vida acadêmica, a vida como mediador de conhecimento, como professor, e até hoje ele me inspira a sair das caixas para deslumbrar novas possibilidades de compartilhar o conhecimento. Assisti no cinema com meus pais, era uma jovenzinha, sonhadora. E esse filme, meu Deus, como mexeu comigo, aquele professor inspirador que mexeu com a cabeça daqueles rapazes, que fez com que eles abrissem a mente, conectou-se com o emocional deles e fez uma revolução dentro de todo um tradicionalismo e de uma falta de comunicação de sentimento. Lindo! E além de todas essas dicas maravilhosas desse episódio, vai lá também escutar o episódio 1 da 3ª temporada, Volta às Aulas, que tem mais um monte de dica sobre escola, sala de aula, professores, estudantes e mais. E profs, pessoas maravilhosas desse meu Brasil e do mundo, sintam o nosso abraço. Que a gente possa seguir nessa nossa missão nada fácil e muito encantadora de educar a gente, mais que tudo, a ser gente do bem. Que a gente possa receber mais reconhecimento em forma de palavras, ações carinhosas, mas também de dinheiro, porque a gente precisa de uma vida digna. E que todo mundo que é ou já foi estudante possa aprender com todas essas dicas a valorizar e comunicar a sua gratidão a quem dedica a vida a ensinar. E esse foi mais um episódio de Telapia. As sugestões de hoje foram os filmes Quando Sinto Que Já Sei, Escola do Rock, Mentes Perigosas, Ao Mestre com Carinho, Mudança de Hábito 1 e 2, Escritores da Liberdade, A Procura da Felicidade, Sociedade dos Poetas Mortos e a série Merli. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde no próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!